A quiropraxia nasceu em 1895 nos Estados Unidos e foi descoberta por D.D. Palmer. No mesmo berço, no mesmo país que descobriu a quiropraxia, também surgiram outras disciplinas de cuidados em saúde, como a osteopatia, a napropatia, entre outras disciplinas de cuidados em saúde. Nos Estados Unidos, a quiropraxia é extremamente reconhecida. Um dos maiores mercados e mais exigentes mercados do mundo, os Estados Unidos, escolhe a quiropraxia como uma profissão extremamente respeitada e valorizada. Em muitos estados, a quiropraxia ela é tão valorizada quanto outras áreas da saúde, chegando a ser a segunda profissão da área da saúde, estando apenas após a medicina em alguns estados. A formação do quiropraxista, né, do especialista em quiropraxia, nos Estados Unidos, que é titulado como doutor em quiropraxia, são 6 anos. 6 anos de formação, numa formação que apresenta 300 horas de estudos em radiologia, onde o profissional é habilitado ricamente em diversos conhecimentos na parte musculoesquelética, na parte biomecânica, na parte neurológica, para que possa então exercer um papel pleno de profissional de primeiro contato. Saudações, colegas fisioterapeutas. Gostaria muito de agradecer vocês por estarem assistindo esse vídeo. O nosso objetivo agora com esse vídeo é introduzir vocês alguns conceitos básicos do que é a prática clínica da quiropraxia. Vocês que visam, então, almejam transformar-se um dia em especialista em quiropraxia e estão entrando agora na nossa formação, seja pela formação de quiropraxia clínica ou pela formação do Seminar One, que é, na realidade, o seminário introdutório para a nossa formação de especialistas, que é de, no mínimo, 2 anos de formação. Exatamente, 2 anos de formação, de uma formação que vai, no mínimo, de 500 horas até 1.500 horas, na diplomação Master. Bom, primeiramente, eu gostaria de colocar para os alunos que estão iniciando a formação de quiropraxia que é extremamente fundamental a consciência de adotar hábitos de estudo. Então é muito importante que o aluno saiba que a quiropraxia não é simplesmente cavitação de ossos. A quiropraxia é ciência, arte e filosofia. É uma formação extensa. E o aluno ele tem que se dedicar principalmente ao estudo da anatomia clínica, da fisiologia musculoesquelética clínica e neurofisiologia, da biomecânica, da clínica traumato-ortopédica e principalmente de alguns conceitos gerais de clínica interna, de medicina interna, focada para o diagnóstico, solicitação de exames complementares, tanto na parte de análises clínicas quanto na parte radiológica, principalmente exames de raio-x. É fundamental para o exercício da prática clínica da quiropraxia. Primeiramente, é importante salientar que o especialista em quiropraxia é um profissional de primeiro contato. Então, é um especialista capaz de desenvolver muito bem o diagnóstico musculoesquelético. Então, o conhecimento básico para traumato-ortopedia é essencial. É um profissional que trabalha a parte musculoesquelética com um diagnóstico focado nas disfunções da coluna vertebral, mas não somente trata disfunções da coluna vertebral, trata várias disfunções musculoesqueléticas. Então, é importante considerar que os princípios da quiropraxia se focam para o funcionamento do sistema nervoso. Então, acima de tudo, o nosso trabalho é uma abordagem neuromusculoesquelética. E para desenvolver muito bem essa atuação clínica, é fundamental que tenhamos conhecimentos muito profundos na área clínica, na área diagnóstica musculoesquelética, na solicitação de exames complementares, sabermos solicitar apropriadamente os exames complementares, sabermos interpretar os principais exames complementares que são inerentes à nossa prática clínica e também, acima de tudo, desenvolver uma responsabilidade importante junto ao paciente, no sentido de estarmos amparando, zelando pelo bem-estar do paciente e, acima de tudo, com muita responsabilidade.
O principal equipamento, né, o principal equipamento que nossos alunos devem, então, adotar para estudo é o modelo plástico da coluna vertebral em tamanho real. Então, assim, é muito difícil o fisioterapeuta, ou mesmo qualquer profissional que vai entrar numa graduação de quiropraxia, né, qualquer profissional que vai se habilitar dentro da formação de quiropraxia, no nosso caso, formação de especialista, é muito difícil apropriar os conhecimentos técnicos de quiropraxia, a biomecânica específica da quiropraxia, sem estar adquirindo um modelo anatômico da coluna vertebral em tamanho real. Isso é o primeiro passo, né? Não se preocupar tanto com o livro, porque na formação existe uma orientação. Não se preocupar também em antecipar conteúdos que vão vir adiante na diplomação. É muito importante que o aluno se preocupe em internalizar cada fase do conhecimento da diplomação no momento apropriado. Então, o modelo plástico, né, da coluna vertebral é fundamental para que o aluno possa receber as técnicas e que ele possa, então, praticar em casa. O posicionamento. Na faculdade de quiropraxia é muito comum a gente observar que demora para que os alunos realmente façam um ajuste articular, que eles façam um thrust real com cavitação, porque é uma orientação dos próprios professores. Então, primeiro se trabalha muito o posicionamento, tanto do paciente, quanto do terapeuta, do doutor, do doctor, que chamamos de doctor instance, para que antes realmente o aluno possa se sentir à vontade e liberado pelo professor em termos de estar executando uma análise cinesiopatológica correta para que possa então fazer os ajustes. Então é muito importante que seja devagar. A formação não deve ser uma formação rápida, né? Porque na realidade isso acaba prejudicando a formação do profissional. Primeiramente, a coluna vertebral, né? Então nós temos uma base anatômica da faculdade de fisioterapia, né? Que a gente tem uma formação generalística de todo o organismo para terapia física, né? Como tratamentos que visam restabelecer, promover a reabilitação. A quiropraxia tem características muito distintas da fisioterapia. Então, a nomenclatura, a ênfase que é dada na anatomia é totalmente diferente da ênfase que é dada no curso de fisioterapia. Ela é muito mais específica, ela é toda direcionada à parte neuromusculoesquelética. Então, a quantidade de horas de estudo que a gente se dedica, né, o conteúdo que a gente chama de base tecnológica, o conhecimento, né, para poder adquirir as competências de ajuste, é muito diferenciada. Inclusive, a aplicação dessas técnicas, a aplicação dos conhecimentos é diferente. Então, é necessário uma predisposição, é necessário conter muita ansiedade para que realmente o aluno mesmo não prejudique o andamento do seu próprio curso. Então, é necessário que ele esteja pensando hoje no conteúdo que está vendo hoje e acreditar que ao longo do tempo os conteúdos vão, digamos, se organizando, porque existe uma base pedagógica, existe uma estratégia pedagógica que é uma condução da nossa coordenação pedagógica em cima da formação do fisioterapeuta quiropraxista. Então, é muito importante a gente entender que a anatomia da coluna deve ser revista. Nós sabemos, eu vou agora falar alguns conceitos básicos, vocês já sabem, mas para introduzir que a coluna, nós temos a coluna cervical, a torácica, a lombar, todos sabem que a coluna cervical tem corpos vertebrais muito menores. A coluna cervical é uma coluna muito móvel, ela também se caracteriza por vértebras que possuem, né, as vértebras, principalmente as típicas, um forame no processo transverso, e isso tem um risco também que a gente tem que monitorar, que é o risco de lesão na artéria vertebral que passa ali nesse forame. Então é extremamente fundamental que tenhamos uma capacidade de fazer uma boa avaliação e uma boa intervenção. Em alguns casos a gente não ajusta, é melhor a gente não fazer o ajuste nos casos onde existe risco, onde a gente tem que ter uma precaução do que a gente fazer um ajuste mal feito que envolva risco para o paciente. Então, por isso que o especialista em quiropraxia tem, além de 5 anos de formação de fisioterapia, ele tem mais 2 anos de estudo com acompanhamento clínico, com prática clínica dentro da área. Então, não é um curso de 100, 150, 200 horas que vai habilitar uma formação
de um especialista em quiropraxia. É muito importante isso. Então, para isso, a gente orienta a seguir as normas das associações e principalmente da escola que está credenciada junto à associação. Então, a coluna cervical, ela tem várias características anatômicas que vocês devem estudar. A coluna torácica também, ela tem algumas características. Uma das características da coluna torácica é que existe uma discrepância no posicionamento, uma discrepância bastante evidente no posicionamento do processo transverso em relação ao processo espinhoso. Então, se nós começamos lá em T1, nós temos cerca de um pouco mais que meio dedo de intervalo entre o processo transverso de T1 e o processo espinhoso de T1, e essa distância começa a aumentar para um dedo, até uma distância maior, que vai ser mais ou menos no meio da coluna torácica, em torno de T. Nós observamos aqui em T7, com uma discrepância de 2 dedos entre processo transverso e processo espinhoso, T8, ou seja, até um pouco mais de 2 dedos, T8 com uma distância equivalente a 2 dedos, T9 um pouco menos de 2 dedos, T10 ainda menos, T11 menos de 1,5 dedo e T12 ainda menos de que 1,5 dedo, 1 dedo e mais 10% que outro dedo, equivalente já ao que nós encontramos na primeira vértebra torácica, que é T1. Então, as distâncias começam a aumentar até o meio da coluna torácica e sucessivamente diminuir até o final da coluna torácica. Então, é muito importante que consigamos compreender essas alterações biomecânicas que influenciam na intervenção quiropráxica, que existem zonas críticas de alteração biomecânica, que são as chamadas zonas de transição entre a coluna cervical e a coluna torácica, onde existe uma mudança na anatomia e também na fisiologia, promovendo uma alteração biomecânica, porque existe uma alteração, claro, óbvia entre a forma e a função. E essas zonas de transição, então, são zonas que nós vamos destinar uma atenção especial tanto na avaliação clínica quanto radiológica. Então, a articulação sacroiliaca é uma articulação muito importante porque a articulação sacroiliaca, devido às subluxações que podem acontecer, ela promove então fixações e alteração de forças biomecânicas, estresse biomecânico, que acaba gerando lesão gradativa na cartilagem e estabelecendo então uma disfunção clínica, uma patologia clínica sobre a cartilagem. A técnica quiropráxica, ela tem sua especificidade garantida de acordo com a variação e a combinação de várias características. Por exemplo, ponto de contato, que é o local onde nós tocamos no paciente, e o ponto de contato segmentar, onde o paciente é tocado, a linha de correção, o posicionamento do paciente, que nós chamamos de Patient Position, PP, e também o posicionamento do especialista, que é o Dr. Instance, que é o posicionamento do doutor quiropraxista. Além disso, nós temos a escolha da técnica e também a cinesiopatologia, que sem análise da cinesiopatologia é impossível determinar a escolha da técnica e também da linha de correção e pontos de contatos e pontos de contato segmentar a serem aplicados nesse paciente. Então, todas essas características que remontam à especificidade da técnica quiropráxica. Tudo baseado numa biomecânica geral da coluna vertebral, mas com características baseadas no estudo da quiropraxia. Então, os pontos de contato segmentar mais comuns na coluna cervical são processo espinhoso, lâmina e também algumas vértebras processo transverso. No caso do Atlas, primariamente será o processo transverso o ponto de contato mais importante. Na coluna torácica, nós temos processo espinhoso e processo transverso, sabendo que existe uma discrepância entre o processo espinhoso e o processo transverso, principalmente no meio da coluna torácica. Na coluna lombar, nós temos na coluna lombar o processo espinhoso das vértebras, que é bastante proeminente em algumas das vértebras, e também o processo transverso. Mas temos aí a figura do processo mamilar. O processo mamilar é um processo muito utilizado na técnica de Gonsta. Então, nós vamos também chamar atenção para o processo mamilar, principalmente em alguns ajustes específicos, né? Principalmente subluxações atípicas, que nós vamos utilizar então o ponto de contato
o processo mamilar. Quanto aos processos, os pontos de contato, no sacro nós temos o segundo tubérculo sacral, que é um divisor de águas, é muito importante. Então, o segundo tubérculo sacral, como um divisor, né, da biomecânica, principalmente para correções onde nós temos a base anterior inferiorizada, ou mesmo a base posteriorizada, o ponto de contato acima ou abaixo do ápice sacral é fundamental. Então, o sacro, a gente considera que o sacro, então, ele tem o sacro, certo? Como o ápice e a base, tá? Sendo que a base pode estar posterior à direita, fixa posterior à direita, fixa posterior à esquerda, pode estar fixa aí à direita, fixa aí à esquerda e também pode estar com ápice à direita ou ápice à esquerda. Todas essas variações nós temos na cinesiopatologia do sacro. Então, os principais pontos de contato são o segundo tubérculo sacral, nós podemos ter também o ápice sacral e também podemos ter ponto de contato no primeiro tubérculo sacral. Além disso, nós temos uma região muito importante, que é a região da incisura sacral, onde inicia a inserção sacral do piriforme e também do ligamento sacrotuberoso. Essa região é muito importante para alguns ajustes específicos, certo? E também essa região aqui, ó, lateral, né, do ápice do sacro, né, na região abaixo do segundo tubérculo sacral, aonde no Logan também nós temos algumas intervenções para a correção do sacro aí. Agora, quanto ao ilíaco. O ilíaco, nós temos vários pontos de contato que são importantes, né? É importante considerar que o ilíaco é formado por 3 ossos, né? Ilho, isquio e pubis. O ilíaco nós temos como principal ponto de contato, que é a referência até para a cinesiopatologia, é a IPS. Então a IPS, ela é referência, é através dela que nós olhamos, né, o movimento, que verificamos a disfunção do movimento da cinesiopatologia do ilíaco. Que através dela nós classificamos então se o ilíaco está AS, póstero inferior, que é PI, né, AS antero superior, ilíaco PI póstero inferior, e IN ou também EX. Certo? Então, essa nomenclatura é muito importante adotarmos, porque toda a literatura da quiropraxia está baseada nela internacionalmente. Então, nós temos outros pontos de contato no ilho. O túber isquiático é muito importante, né? A tuberosidade púbica também é importante dentro da quiropraxia. A IAS é um ponto de contato importantíssimo, considerando que uma região ligamentar muito importante, que é o ligamento inguinal, também é uma estrutura muito importante nas técnicas reflexas. Então nós devemos já se acostumar com essa nomenclatura. E por último, não menos importante, a crista ilíaca, né? Muitas técnicas também são utilizadas como ponto de contato segmentar a crista ilíaca. Então, é importante considerarmos a função dos ligamentos, né? Os ligamentos são estruturas muito importantes dentro da quiropraxia. Alguns ligamentos, eles atuam no movimento articular. Qualquer ligamento é uma estrutura que serve para promover estabilidade articular durante o movimento, mas algumas devemos considerar porque influenciam de forma diferente na biomecânica de algumas vértebras, como por exemplo a vértebra L5, que existe uma biomecânica um pouco diferenciada em relação ao efeito, digamos, entre aspas, gravitacional que o sacro exerce sobre ela. Nós temos vários ligamentos aqui, o ligamento sacrotuberoso, por exemplo, que é um ligamento que é a estrutura mole mais influente sobre o sacro. Depois nós temos também a influência do piriforme, mas o ligamento, que é um músculo, mas o ligamento é o mais importante sobre o sacro, que vai se inserir bem próximo à incisura sacral, como a gente já mencionou. O ligamento sacral posterior, os ligamentos interespinhosos, que também estão presentes com uma outra nomenclatura no sacro, além do ligamento sacral posterior. E é importante colocar a função dos ligamentos, principalmente na coluna cervical,
que exerce um papel muito importante, né? O ligamento intertransversário, interespinhoso, ligamento transverso lá no Atlas, ligamento cruciforme lá na vértebra C1, C2, entre C1 e C2, são ligamentos importantes pela estabilidade. E então assim a gente precisa, em alguns casos, avaliar essa estabilidade, e nós teremos ferramentas tanto na base semiotécnica quanto na base radiológica para avaliar a função ligamentar, que pode ou não ser um indicativo de tratamento ou mesmo de contraindicação para a clínica quiropráxica. Músculos, né, também são muito importantes. Após Logan, os músculos passaram a ter um papel muito importante na quiropraxia. Então, inclusive, se considerou, né, o papel dos músculos na promoção da subluxação. Então, é importante, né, que as pessoas não conhecem a quiropraxia. A quiropraxia estuda e também se aplica aos músculos, os desequilíbrios musculares. Isso começou a partir de 1930, com o advento do Hugh Logan, que foi o patrono da Logan University nos Estados Unidos. E depois do Logan, diversas outras técnicas surgiram, inclusive as de liberação reflexiva. Então, músculos como piriforme, músculo muito importante é o iliopsoas, que é o único músculo espinofemoral que liga o trocânter menor, liga o fêmur até todas as vértebras lombares, se dividindo em duas partes, né? A parte do próprio ilho, que é o músculo que está inserido internamente na asa do ilíaco, e se associa junto com pessoas que vêm de todas as vértebras lombares, então se unindo então com o ilho e se inserindo no trocânter menor, gerando um importante papel no equilíbrio neuromusculoesquelético, principalmente da coluna vertebral, estando associado o tratamento e o diagnóstico desses desequilíbrios a realmente diversas distorções posturais. A subluxação quiropráxica, né, que muitos questionam sobre essa questão da subluxação quiropráxica, a subluxação quiropráxica é um conceito fundamental dentro da quiropraxia. Não existe quiropraxia sem esse conceito de subluxação quiroprática, que nada mais é do que interferência sobre o sistema nervoso. E essa interferência não necessita de lesão direta ou compressão direta no sistema nervoso, mas qualquer interferência, e hoje se amplia essa interferência para aspectos viscerais, de cadeia muscular, etc. Então, nós temos aqui várias disfunções, vários níveis de disfunção, né, de 1 a 4 aqui. Essas disfunções estão presentes aqui, a primeira com um aumento do espaço articular, com inchaço do disco, e aí na segunda com diminuição do espaço articular e com cada vez piora, né? Mas piora dessa, digamos, histologia, né? Nós chamamos que a histologia é um dos componentes do complexo de Fay, de 5 componentes, até realmente gerar uma atresia discal, onde o disco não é mais observado. Então, é muito importante estudar a subluxação. Sabemos que existem várias classificações de subluxação, o Gonstead tem sua própria, dividida entre D1 até D6, onde avaliamos o disco no método Gonstead pelo raio-x, né? Baseado na classificação que é o MODIC da quiropraxia, né? Então, o drop é uma peça fundamental, né? E o drop começou com a cervical, com a idealização de Bartlett Joshua Palmer, que realmente propugnou pela desenvolvimento do drop através de um engenheiro da John Deere Máquinas Agrícolas, que na realidade já era quiropraxista, o nosso conhecido Thompson, J. Clay Thompson. Então, o drop, nós temos dois fundamentos. O drop vertical, né? E temos também o dropamento no sentido horizontal. Algumas síndromes necessitamos de fazer esse tipo de dropamento. Então surgiu o sistema Full Drop Table, onde incorporamos vários drops ao longo da mesa de quiropraxia para algumas técnicas específicas. Então é possível considerar que a quiropraxia é diferente das outras disciplinas de cuidado de saúde por vários aspectos, pela ciência, pela arte, pela filosofia, mas também os próprios equipamentos dispostos num consultório de quiropraxia fazem perceber o que esse consultório realmente é um consultório de quiropraxia. Não somente com a maca de drop, mas também com dispositivos para atendimento específico para gestantes, dispositivos como Lichess Table, que são dispositivos utilizados no sistema de técnicas específicas como o Gonstead Method, e também outros dispositivos como drops específicos, sistema Wedding, cunhas, dispositivos de terapia manual,
que são implementados para facilitar o procedimentos reflexivos e também de terapia manipulativa direta. Utilizamos então equipamentos como termômetros ultrassensíveis específicos, instrumentos ajustivos de várias modalidades, inclusive com aplicação para a pediatria. Então, a quiropraxia é uma especialidade altamente desenvolvida na área musculoesquelética e podemos então considerar que os profissionais que atuam em quiropraxia necessitam ter uma excelente formação. Apresentam uma tecnologia bastante diferenciada. Enfim, uma disciplina de cuidados em saúde que apresenta mais de um século de vida. Está bastante consolidada internacionalmente. Quiropraxia não é simplesmente uma manipulação, é uma ciência, uma arte, uma filosofia.